Qual é a obra do Espírito Santo? E eu quero elencar algumas coisas. Primeiro, o Espírito Santo, diz João 16:9, é quem convence o homem do pecado. Quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá de pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Que o pregador não tem poder de trazer convencimento de pecado. Nenhum ser humano em si mesmo ele tem esse poder. Jamais aconteceria você isolado dizendo, eu quero me convencer de que eu sou um pecador, então eu me convenço que eu sou um pecador. Não, ou o Espírito Santo convence você que você é um pecador, ou você não terá esse convencimento. É por isso que nós precisamos orar pela obra do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos orar a cada culto que comparecemos. É por isso que nós precisamos orar para que toda pessoa que se levantar para ler a Bíblia e pregar a Bíblia, o Espírito Santo opere, porque se o Espírito Santo não agir, nós não teremos o coração quebrantado. Qual foi a última vez que você viu alguém se debulhando em lágrimas, como consequência de uma profunda convicção de pecado? Qual foi a última vez que você viu aquilo que os puritanos chamavam de agonia do arrependimento? Se o Espírito Santo não agir em nós, a gente vai maquiando o pecado, justificando o pecado, batizando o pecado com outros nomes. Talvez falte-nos a experiência de Evan Roberts, o jovem que foi um instrumento de Deus para o avivamento do país de Gales, quando ele orava em lágrimas, dobra-me Senhor, dobra-me Senhor, dobra-me Senhor. Em muitos púlpitos hoje, meus amados, não se prega mais sobre o pecado. Aliás, um dos mais conhecidos pregadores americanos, de uma das maiores igrejas da América, diz claramente, aqui nessa igreja não se prega sobre o pecado. O povo já está muito machucado pela vida. Para que trazer um tema tão rude, tão primitivo como esse? Achei curioso, pastor Arival, que uma igreja estava recebendo um convidado, vivendo uns dias complexos, e aí quando o pregador estava indo para o púlpito, puxou o paletó dele e disse, olha, não fale aqui sobre jogo, porque tem umas pessoas aqui que gostam de uma fezinha. Aí o outro falou, olha, aqui o senhor não trata do assunto conflito familiar, porque tem muitas famílias complicadas aqui, e vai achar que o senhor está pregando um sermão de carapuça. Avançou um pouco mais, falou, aqui o senhor não trata de fofoca, porque tem algumas pessoas que gostam de espalhar fofocas. Aí o pregador conseguiu chegar ao púlpito e disse, meus irmãos, eu estou encrencado, porque me falaram que eu não posso pregar sobre isso, eu não posso pregar sobre aquilo, eu não posso pregar sobre aquilo outro. Ele levantou um gaiato lá no fundo do auditório e disse, prega sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui, pode pregar à vontade. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem convence de pecado. Isso é obra dele. Segundo, é o Espírito Santo quem nos regenera. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos amados, cristianismo não é uma caiadura, não é uma reforma, não é um verniz, onde a pessoa diz, eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais, eu jogava, não jogo mais, eu adulterava, não adultero mais, eu fazia isso, não faço mais. Isso é bom não fazer mesmo, o que é errado, mas a fé cristã vai muito além disso. É um novo coração, é uma nova mente, é uma nova vida, é uma nova família, é uma nova pátria, é uma nova herança, é ser nova criatura. Você estava morto e recebeu vida, você era escravo e agora você é livre, você estava perdido e agora você foi achado, você estava no império das trevas, agora está no império da luz, você estava na potestade de Satanás, agora você está debaixo do senhorio de Cristo. Tudo se fez novo, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, e quem faz essa obra é o Espírito Santo, e só o Espírito Santo pode fazê-la. Só o Espírito Santo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos, ô Nicodemos, você quer entender o que é novo nascimento, regeneração, meu filho? É como o vento, ele sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E essa figura é maravilhosa, porque eu não vejo o vento, mas eu sei que tem, eu sei que ele existe. Eu vejo a sua influência. E quando Jesus diz que o Espírito Santo é como o vento, ele está dizendo que o Espírito Santo é soberano, ele sopra onde quer. Irmãos, convenhamos aqui, quantas pessoas que você já sentenciou, para essa pessoa não tem mais jeito não, e já foi longe demais. E de repente você vê uma conversão extraordinária, e aquela pessoa é levantada por Deus. Quantas pessoas que você disse assim, só falta um pouquinho para ser crente, ele morre na incredulidade, que não tem ninguém meio morto. Morto é morto. Ou o Espírito Santo age ou não tem salvação. Ou o Espírito Santo regenera ou não tem nova vida. O Espírito Santo, meus irmãos, é livre e ele é misterioso. Ele opera, ele faz o que eu não posso fazer e ele faz com quem eu jamais imaginaria de fazer. Por isso não desista nunca.
Se você tem um parente, um familiar duro de coração, rebelde ao Senhor Jesus, ore porque o Espírito Santo possa soprar nele. No dia que o Espírito Santo soprar, tudo isso é derretido e o coração é transformado. A regeneração. Terceiro, diz a Bíblia, é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Sabe o que significa isso? Só o Espírito Santo pode enxertar você, inserir você, introduzir você no corpo de Cristo. Nenhum decreto, nenhum concílio, nenhuma decisão, nenhuma palavra humana tem esse poder. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi introduzido, você foi enxertado, você foi batizado no corpo de Cristo. Agora você é membro da família de Deus. Agora você faz parte do corpo, que é a igreja. Isso é obra do Espírito Santo. Mas ainda, preste atenção nisso. É o Espírito Santo quem faz de você o templo da morada de Deus. Irmãos amados, não conheço verdade mais impactante, mais sublime do que esta. Me permita fazer uma digressão rápida para você perceber melhor. Lá no Velho Testamento, sobretudo na caminhada do povo pelo deserto, o povo chega ao Sinai. Deus havia dito a Moisés lá na sarça ardente, que a prova de que Deus estava com ele é que o povo sairia do Egito e adoraria a Deus no Monte Sinai. Agora eles chegam no Monte Sinai e Deus se revela do monte. O monte treme, relâmpagos, trovões, voz de trombeta. Todo mundo com muito medo, com muito pavor. Ninguém tinha coragem de chegar perto, nem de tocar. E aliás, se tocasse, era morto. Ver a Deus era o medo de morrer. Aí Deus tomou uma decisão. Diz para Moisés assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus resolve vir morar com o povo. Deus manda fazer um tabernáculo. Aquele tabernáculo é um símbolo da igreja. Mas esse tabernáculo foi roubado, esse tabernáculo foi levado embora, mas veio um templo, e o templo de Salomão, a glória de Deus veio, e Deus habitou com o povo, mas esse templo foi destruído, e um outro templo foi levantado, e também foi destruído, mas Jesus veio, e armou o seu tabernáculo entre os homens, e Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus voltou para o céu, e Ele derramou o Espírito Santo sobre nós, e agora o seu corpo, o meu corpo, é o santuário do Espírito Santo de Deus. Ele veio morar não só conosco, Ele veio morar em nós. E a palavra santuário lá não é santuário, a palavra grega lá para santuário é o santo dos santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava. O seu corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. E essa é uma obra do Espírito Santo.